aqui dentro desse capítulo 148, a gente não só ia descobrir como é que a Sylvia foi parar dentro de Ducati, mas também que o Prota finalmente resolveu contar toda a verdade sobre o seu passado antes de reencarnar. E aí, galera, beleza? Quem falou, galera, antes do vídeo começar, eu apenas queria falar sobre alguns pontos que rolaram no capítulo passado, como, por exemplo, a gente vendo o Winston salvando a pele do Art. Novamente, o combate entre o Byron e o Winston, que acabou fazendo com que o Winston humilhasse a lança como se não fosse nada. A Varai chegando pra poder falar que todo mundo já tava esperando por ele, e o Winston explicando, logo depois deles chegarem ele, o real motivo deles terem vindo pra Ducati, que seria, no caso, o fato de eles não poderem combater o Agroni diretamente, e por causa disso, eles acabaram resolvendo optar por ajudar Ducati pra poder acabar com isso de uma vez por todas. E como se isso não fosse suficiente, após deixar tudo nas mãos do Aldir, é aí que a gente descobre qual era o real motivo do Winston estar ali, já que enquanto o Aldir continuasse comandando a galera, o Winston estaria encarregado de conseguir treinar o Prota depois da sua ida pra Efaltos. Desse modo, encerrando o capítulo 147 de The Beginning After the End. Para começar esse capítulo 148 de The Beginning After the End, a gente já vê que o Arthur e o Winston, logo depois de terem saído do castelo, vazaram para uma floresta que tinha próximo dali, com o Arthur perguntando, inclusive, o porquê do Winston ter feito com que eles andassem até a sua família, sendo que o cara era capaz de teletransportar os dois rapidamente se ele quisesse. Só que foi aí que o Winston falou que caso ele fizesse isso, poderia ser bem capaz que ele poderia destruir a barreira que estava impedindo qualquer besta de mana que se aproximasse do local, fazendo com que logo em seguida a gente visse o Prota ficando meio que com uma cara de bobo por ter respondido que era uma boa escolha. E ao ter ouvido isso, é aí que o Winston pergunta se ele tá ouvindo tudo o que ele tinha dito sobre os 8 grandes clãs que existiam dentro de Efelton, e o Prota responde que sim, já que tinha ouvido em alto e bom tom, porque o que ele tinha ouvido da explicação do Winston é que existiam várias raças de Asuras dentro de Efelton, mas dentro dessas raças existiam 8 grandes clãs que eram considerados o mais alto escalão dentro de todo o continente, sendo que o clã Vitra fazia parte de todos esses 8 clãs no passado, que também seria chamado de clã dos basiliscos, como uma forma alternativa. E caso você não tenha visto Harry Potter ou não saiba, o clã do basilisco é basicamente um monte de serpentes, só que aqui na Webtoon eles rapidamente disseram isso, enquanto na novel eles resolveram optar por explicar isso de melhor forma. Após repetir tudo isso pro Winston, a gente vê que o Art não conseguia acreditar ainda que todos os outros clãs grandes dentro de Efeltos tentaram assassinar o Agrona e todo o seu clã que tinha seguido o cara no passado. Afinal, ele pensava que a melhor maneira de resolver tudo isso seria eles terem firmado o tratado, pois como o Prota disse mesmo, durante essas circunstâncias, a paz era tudo aquilo. Só que pelo que o Winston disse, nesse momento, a gente já viu que o cara percebeu que o Agrona tinha que ser morto o mais rápido possível pelo fato de ele ser considerado uma grande ameaça pra dentro de Efelton. E lembrando, galera, eles só cogitaram matar o Agrona porque eles não sabiam o que o cara tava fazendo dentro de Alacre e nem o que podia reservar pra eles, caso eles fossem até lá, porque depois que eles se tocam que a melhor saída seria derrubar o Agrona e mandar o cara de base, é aí que eles acabam se ferrando, porque as coisas começam a ficar complicadas a partir daí. O que o Arthur nem por um segundo consegue entender como é que a Sylvie se encaixava em toda essa situação e nem como ela tinha ido chegar dentro de Ducati, derrotada daquela maneira. E ao ter dito isso, foi aí que a gente viu o Winston parando por um segundo, fazendo com que a conversa tomasse um rumo completamente diferente e mudando totalmente o clima daquela situação, fazendo em seguida com que ele também abrisse o jogo, falando que só algumas pessoas sabiam o que ele estava prestes a revelar pro Prota naquela circunstância, inclusive explicando que a Sylvie tinha ido justamente para tentar derrotar o Agrona, o que na percepção do Prota não fazia sentido algum, já que ele pensou que o Indraf nunca ia deixar a sua filha participar dessa investida, principalmente pelo fato de ele não saberem muita coisa sobre o Agrona e o que ele estava fazendo durante essa época em Alacre. E uma coisa que foi um pouquinho diferente em relação ao Webtoon e a novel nesse momento dentro da floresta foi o fato do Winston ter levantado uma barreira justamente para que ninguém conseguisse ouvir eles naquele momento, já que ele poderia ter ficado cauteloso em relação a vários espiões alacrianos. E após a gente ver o Prota perguntando se aquilo não era basicamente uma missão suicida, é aí que a gente vê que o Winston responde falando que o Indraf nunca deixaria a sua filha ter ido pra Alacre, e o único motivo pelo qual ela conseguiu ir era porque ela acabou se disfarçando de soldado e se misturando com a multidão que estava prestes a ir pra Alacre durante essa época, até que logo depois eles só percebem que a Sylvie estava junto com eles quando já era tarde demais. E galera, quando eu falo Sylvie, é na verdade Sylvia, é porque pelo nome ser parecido eu acabo confundindo. Porque ao Paulo explicar tudo isso, é aí que a gente vê o Winston falando que ele não sabia como é que a Sylvie tinha sido capturada e nem o porquê dela ter deixado de contactar eles depois de fugir. Só que uma coisa eu digo, galera, pra quem tá acompanhando os capítulos atuais da novel
Whindersson sabe que o motivo da Sylvie não ter contactado eles anteriormente foi justamente porque ela também não confiava mais neles em relação a certas coisas que a gente vai estar descobrindo mais pra frente. E na hora que o Whindersson fala isso, é aí que a gente vê os dois atravessando a cachoeira que tinha próximo da casa da anciã Rina. Mais pra frente, enquanto o Prota relembrava o seu testamento que ela tinha deixado pra ele no seu leito de morte, o que aliás também fez com que ele perguntasse o que tinha acontecido com os Açores que tinham ido junto com a Sylvia, fazendo com que essa fosse uma das perguntas que mais deixou o Whindersson revoltado por se lembrar do que tinha ocorrido, já que ele explica que nenhum deles tinha conseguido sobreviver pelo fato do Agrona ter bancado o rei do preparo ao estar esperando com um exército de basilisco e uma galera meio híbrida de humanos com raças Asuras praticamente. E galera, eu não sei se o Cadel pode ser um desses primeiros híbridos que nasceu, mas isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, já que a gente não sabe se ele, assim como o Uto e o Cadel, são capazes de viver uma grande quantidade de tempo como os Asuras puros. Fala aqui, na hora que o Prota descobre que o Agrona teve cruzando boa parte da galera inferior com o clã Asura, foi aí que ele também percebeu que tinha dado ruim, até que o Aldir explica, falando que ele tinha feito experimentos para que isso acontecesse. E mais uma vez, uma coisa que acabou sendo melhor explicado dentro da 9 era o porquê que os outros Asuras também não tentaram fazer isso da mesma maneira que o Agrona. E a única resposta que ele tinha era que provavelmente o seu orgulho e a falta de conhecimento que eles tinham fazia com que eles não fossem capazes de fazer esse tipo de coisa. Ou seja, eles acabaram sendo superados tanto em poder quanto em número. Aproveitando que vocês vieram até aqui, caso vocês tenham curtido o conteúdo e queiram contribuir de alguma maneira para que a gente continue o canal, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho, porque essa é uma maneira de você sempre ficar ciente em primeira mão quando sair o vídeo aqui no canal. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. E com certeza fez com que o Agrona tivesse a brilhante ideia de colocar os prisioneiros e os mortos para serem as suas cobaias. E como se não fosse suficiente, o cara ainda teve a ousadia de aparecer na frente do Indri falando que a Sylvia tinha sido morta, ao ponto de o cara querer largar tudo para começar uma guerra imediatamente contra os Vitra. Só que pelo bom senso dos outros 6 clãs que ainda estavam a par daquela situação e tiveram o bom senso de convencer o Indraf de que a melhor saída seria um tratado, ele acabou formalizando um acordo de que nenhum dos dois lados poderia atacar diretamente, já que caso eles fizessem isso, provavelmente haveriam vários danos gigantescos para o mundo, e graças a isso nenhuma das outras 7 raças deveriam poder contra-atacar os Vitra a qualquer momento. E só lembrando, galera, eles não colocaram outra raça no lugar dos Vitra, deixando todos os outros grandes clãs com um total de 7. Inclusive a gente vê que nessa hora o Whindersson também fala que várias pessoas dentro de Efeltos queriam punir os Vitra que ficaram pelos atos do Agrona, mas felizmente isso no final acabou sendo evitado. O que mais pra frente fez com que o Prota ficasse em choque ao ter ouvido toda essa história, percebendo toda a gravidade daquela situação, sem falar que nessa hora ele também percebe que a galera de Efeltos poderia ter optado por fazer a mesma coisa que o pessoal dos Vitra, só que no final eles realmente devem ter deixado isso de lado, principalmente pelo orgulho e pelo fato de eles acharem que provavelmente esse lance de cruzar duas espécies era um ato hediondo, ou que também fez o Prota pensar que provavelmente pelo fato do Agrona ter passado todos esses anos dentro de Alacre, ele também deveria ter vários soldados Vitra a seu comando, que com o passar do tempo também devem ter evoluído a um nível absurdo, deixando um desequilíbrio entre Dikaten e Alacre. E é por causa disso que ele também se toca que esse também foi um dos motivos para que as 3 raças de Dikaten acabassem recebendo os artefatos para que pudessem se defender, criando um campo de batalha mais justo. Como a gente pode ver, nem esses artefatos foram capazes de fazer com que o jogo ficasse equilibrado para Dikaten e Alacre, fazendo com que fosse aí que o Prota entrava nesse grande tabuleiro de xadrez, sendo uma peça mais confiável para todo o clã dos Asuras dentro da guerra. E após ter dito isso, é aí que o Whindersson já rebate, falando que ele preferia pensar nisso como uma tentativa de fazer com que eles cumprissem com seus deveres, sendo que o Prota resolveria proteger a sua família, amigos e pátria, enquanto o Whindersson resolveria proteger as coisas através do Prota, o que com certeza fez com que o Art concordasse. Mas logo depois o Whindersson já fala que por ter tocado nesse assunto, ele também queria saber se o Art já tinha pensado na forma como ele iria contar isso para os seus pais. E é aí que a gente vê que o Prota já também tinha pensado nisso bastante, mas ainda não estava ciente de como ele iria fazer isso da melhor forma possível. Mas quando o mangá corta a cena e a gente vê a família do Art junto com a anciã Rina se preparando para poder jantar durante essa ocasião, é que ele acaba arregalando os olhos por ter ouvido a voz do seu irmão, enquanto o Prota também já perguntava se tinha para ele também. Só que ao ter dito isso, a única reação que eles acabaram tendo foi de deixar todos os pratos caírem na mesma hora, correndo o mais rápido possível para que eles pudessem abraçar o seu filho durante esse reencontro, que aliás até faz com que a Ellie perguntasse diretamente se a Sylvie estava bem em vez do Arthur, o que fez com que o Prota perguntasse se ela também não tinha sentido falta dele. Desse modo, quando a gente vê
vendo que a resposta da Ellie foi a melhor, porque ela sabia que de qualquer jeito o irmão dela ia voltar vivo cedo ou tarde, mas todo esse reencontro acaba tendo seu momento feliz completamente derrubado, principalmente por eles terem sentido a pressão que o Winston tava exalando após ter chegado dentro da caverna, o que fez com que o Prota falasse pra ele segurar a onda um pouquinho. E quando ele pede isso, é aí que a gente vê o Arthur apresentando o Winston pra sua família, dizendo que ele era a pessoa que tinha salvado ele e que era o seu futuro professor, enquanto todo mundo meio que fica em pânico pela presença do Asura na caverna. Só que todo esse gelo acaba sendo quebrado pela anciã Rhynia, que tinha feito uma reverência cumprimentando o Asura naquele mesmo momento, fazendo com que os pais do Arthur seguissem a deixa agradecendo pelo Winston ter salvo o filho deles. E depois que eles falam isso, é aí que a Alice fica curiosa pra saber o porquê que o Art tinha chamado ele de professor. Só que no final isso acaba meio que ficando de lado, porque logo depois ela chama ele pra comer e começa a ver se ele tava legal, percebendo o quão grande tinha sido a jornada dele nesse processo. E nisso a gente vê um belo de um reencontro em família, enquanto o Winston e a anciã Rhynia ficavam apenas observando. E depois que o Winston percebe que tinha se passado um bom tempo e ele vê que não dava mais pra esperar, é aí que ele chama a atenção do Art pra que ele falasse de uma vez pros seus pais que ele ia pra outro continente, o que fez com que logo depois a gente visse o Prota pedindo licença pra anciã Rhynia pra que eles pudessem conversar em particular. Desse modo, com eles partindo pra dentro da casa da velha elfa logo depois deles concordarem, e a gente vendo que o Reginald tava achando aquilo muito estranho, porque ele achava que o professor do Arthur ia vir pra conversar, ou pelo menos participar daquela conversa, mas o Prota já confirma que não. E ao ter dito isso, é aí que a Alice começa a ficar meio preocupada por não entender o que tava rolando ali, até que o Prota começa a conversa falando que ele sabia que tava preocupando ele em diversas ocasiões como essa, e por causa disso ele tinha algo que ele devia falar pra eles há muito tempo atrás. Afinal, isso era algo que ele queria dizer desde que ele tinha vindo pra esse mundo, o que novamente a gente vê que nenhum dos dois consegue entender o que ele tava querendo dizer com aquilo, já que na visão da Alice, ela sabia que o único mundo que o Arthur conhecia era esse, e por causa disso é aí que a gente vê ela perguntando se ele tava falando de quando ele tinha nascido, e o Prota responde dizendo que era algo assim, mas mesmo assim ela não tava conseguindo entender, e a única coisa que ele pedia pra ela durante tudo isso era que ela confiasse nele durante essa conversa, porque ele lembrava melhor do que ninguém do momento que ele tinha nascido, pois naquela época ele era um transportado que tinha renascido e sido retirado do seu mundo e trazido pra esse. Desse modo, com a gente encerrando o capítulo 148 de The Beginning After the End. Então galera, o que vocês acharam desse capítulo? Eu sinceramente tô ansioso pelo próximo capítulo, porque vai ser um ponto importante de virada pro Prota, principalmente porque a Alice vai ser uma das mais perturbadas com essa situação, com essa notícia, até porque ela não consegue aceitar isso facilmente depois de um tempo. E como se não fosse o suficiente, o Reginald também é mais um que, graças a tudo isso, meio que acaba ligando os pontos por o filho dele ser capaz de fazer tudo o que ele conseguia fazer, até porque esse vai ser um momento bem importante e difícil pra família Lewin, fora que eu também tô curioso pra saber se vai ser no próximo capítulo que a gente finalmente vai ver a Ellie conseguindo a sua besta de mana. E eu tô curioso pra saber o porquê deles terem meio que mudado um pouco o visual do Windrath, já que, pelo que eu ouvi, eu soube que o Windrath tinha cabelos dourados ao invés de brancos. Só que, se eu tiver errado, galera, comentem aqui embaixo. E caso você não queira perder quando tudo isso acontecer nos próximos capítulos, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que curte o debate ou ainda não conhece a obra, além de não esquecer de ativar o sininho pra não perder as notificações. Afinal, esse é o jeito de você ficar ciente de quando sai o vídeo em primeira mão. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!